Alô, você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei, eu sou o Carlos André e agora vamos falar sobre o processo de impeachment do Alexandre de Moraes. A gente sabe que o Alcolumbre, o Davi Alcolumbre, que é presidente do Senado, está sentado em cima de 30 pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes e a gente vai saber por que o Alcolumbre não pauta esses pedidos, mesmo o Senado tendo alcançado a quantidade correta de votos para começar o processo de impeachment. A gente vai falar sobre isso, mas antes, já que você está aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha e compartilhar esse vídeo, porque ajuda muito o nosso trabalho. Então aqui a notícia diz que ele rejeita pautar o impeachment do Moraes e afirma que não vai aceitar chantagens. A gente vê que o Alcolumbre se tornou um grande amiguinho aí do Lula, né? Os dois abraçadinhos, um com a mãozinha em cima do coração do outro, sorrisos, né? A gente vê que o Alcolumbre nos últimos meses aí, então ele ajudou o Lula a arranjar um ministro para as comunicações, depois ajudou o Lula a arranjar um presidente para o Correio, né? Para os Correios que já está tudo falido mesmo, e a gente vê um protagonismo do Alcolumbre em tentar apagar os incêndios aí provocados pelo pudim de pinga Inácio, né, o presidente eleito pelo TSE. Então, após 2 dias de paralisação das atividades no Congresso por conta de protestos da oposição, o presidente do Senado, o tal Davi Alcolumbre, disse nessa quarta-feira que não vai ceder às pressões para pautar o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O tribunal, no Superior Tribunal Federal, costumo falar que é o PMSTF, é o Partido do Movimento do Satânico Tribunal Federal. A declaração foi feita durante uma reunião de líderes partidários na residência oficial do Senado. Ele falou assim: não vou aceitar chantagens, não vou aceitar ameaças e o Senado voltará a funcionar. Não abrirei mão das minhas prerrogativas. Minhas prerrogativas. Ele fala como se o Senado fosse dele, como se ninguém no Brasil tivesse votado nos senadores, e eu acho incrível como é bizarro nós termos um ser asqueroso desse no Senado, né? A gente vê aí que o Alcolumbre diz que nem se tiver 81 assinaturas, ele diz que não vai pautar o impeachment do STF. Aqui ele diz, nem se tiver 81 assinaturas, o Alcolumbre diz que não pauta o impeachment de ministros. Isso, gente, configura crime, né? Ou prevaricação. Ele está prevaricando e sendo conivente com todos os crimes que Alexandre de Moraes vem cometendo dentro do STF. Ontem teve uma sessão de Comissão de Segurança Pública lá no Congresso, onde o apresentador Marco Antônio Costa, que era apresentador da Jovem Pan, agora virou jornalista, falou duramente contra o Davi Alcolumbre, e justamente isso que eu comentei, que Davi Alcolumbre é um prevaricador. Vamos ver o que ele falou. O senador Alcolumbre é agora, nesse momento aqui, um prevaricador. A gente deu o único freio do Supremo Tribunal Federal na mão de um presidente do Senado, que hoje se omite e fala com todas as letras que não vai pautar. O Alcolumbre está prevaricando neste exato momento. O senador Alcolumbre é agora, nesse momento aqui, um prevaricador. Existe um sancionado que está ao lado de narcoterrorista, narcotraficante e ditador no Supremo Tribunal Federal. Esse cara tem que ser ejetado com urgência de lá. Não dá para aceitar e não dá para achar normal alguém que se omite ou que fala que não vai pautar. O Marco Antônio Costa tá com toda a razão, né? Ele é um prevaricador. Tiveram as 41 assinaturas para entrar com o processo contra o Alcolumbre. Eu tenho aqui os dados, aqui está. 41 senadores são a favor, 21 ainda estão indefinidos e 19 contra. São necessários 54 votos para confirmar a destituição do Alexandre de Moraes, né? Então, a oposição conseguiu esses 41 votos para protocolar o pedido de impeachment, e o Nicolas Ferreira explicou quais são as fases necessárias para tramitar no Senado o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Então a primeira é Alcolumbre, vai ler a denúncia, depois é instalada uma comissão especial, isso demora, tá, gente? Depois
tem um parecer prévio sobre o prosseguimento da denúncia, com maioria simples de 41 votos, e é o que nós temos já, são 41 votos. Depois são ainda 10 dias para o ministro apresentar a sua defesa. Eu não sei como ele vai apresentar uma defesa de violação da Constituição, mas enfim, ele tem o direito de apresentar a defesa dele. Depois tem o parecer final, a maioria simples de 41 votos. Se o parecer final da comissão for aprovado, desde então o ministro fica afastado. Aí eles tiram Alexandre de Moraes, mas ele está no cargo, mas está afastado. E depois tem a decisão final do plenário, que deve ser de 2/3 dos senadores. Aí a tirania cairá, né? Como colocou muito bem aqui o Nicolas Ferreira na sua publicação. Então nós já temos 41 senadores a favor, então já pode ser dada a entrada do protocolo do impeachment. E ainda tem todo esse trâmite, por isso que o negócio tem que correr rápido, né? A gente viu aí que o Alexandre de Moraes condenou o Bolsonaro sem julgamento prévio, apenas por ter violado, e nem foi ele que violou, foi uma exibição da imagem dele em casa, uma exibição da imagem em casa nos protestos que aconteceram no domingo, né? Então, foi uma prisão arbitrária que desencadeou toda essa crise no STF, e até os próprios ministros do STF acharam que o Alexandre de Moraes não foi bem nesse pedido de prisão aí contra o Bolsonaro. Mas aí nós temos o senador Alcolumbre, né? O senador Alcolumbre, que é investigado em muitas denúncias aqui. O Davi Alcolumbre, que é réu em uma ação popular no caso de rachadinha. Olha só, por que será que o Alcolumbre não quer pautar o impeachment do Alexandre de Moraes, né? O senador Davi Alcolumbre enfrenta um processo sobre suspeita de ter se apoderado do salário de assessoras, e a ação tramita no TRF4. Olha só, né? Ele já é réu em um processo, e é por isso que o Alcolumbre não quer desagradar os seus amiguinhos do Supremo Tribunal Federal, porque ele sabe que esse processo pode vir à tona e ele pode perder o mandato e até ser preso pelo crime de rachadinha. Como eu falo em todos os meus vídeos, rachadinha não é um crime tipificado no Código de Processo Penal, mas ele é enquadrado como mau uso do dinheiro público. Então, o senador aguarda a conclusão da apuração dos fatos e não teve conhecimento sobre seu término ou eventual celebração de acordos pelos investigados. Então, o Alcolumbre está aí com o loló trancadinho por conta desses processos. E ainda tem mais processos contra o Alcolumbre. Ele é investigado em 2 inquéritos, além desses do STF, por irregularidades da campanha de 2014, e ele nega isso. Na época, os inquéritos foram colocados pela Raquel Dodge, que era procuradora-geral da República, e ele foi investigado em razão de utilização de notas frias idôneas para prestação de contas, ausência de comprovantes bancários, contratação de serviços com data posterior à data das eleições, entre outras acusações que ele sofria. E ainda o Tribunal Superior Eleitoral arquivou os processos que pediam a cassação do mandato de Alcolumbre. Por quê? Porque parece que não foi comprovado que ele se beneficiou dessas notas frias, desses comprovantes ilegais das eleições dele em 2014. Então, se ele não se beneficiou, como é que ele conseguiu se eleger em 2014, mesmo com todas essas falcatruas? Então a gente vê que o Davi Alcolumbre é um sujeito, é um réu, corre o risco de ser preso e corre o risco de perder o seu mandato. Por isso, Davi Alcolumbre se agarra com unhas e dentes aos amiguinhos do STF. Mas o Davi Alcolumbre é tão burro que ele poderia combater quem está contra ele lá no STF, colocando o impeachment do Alexandre de Moraes. Então, por isso que eu falo, gente, quando vocês forem votar, pesquisem o nome dos seus candidatos, dê uma olhadinha na internet, só digitar o nome dele, escrever Alcolumbre processos, que vai vir a lista de processos que ele está envolvido. Se ele tiver um mínimo
envolvimento, uma mínima suspeita, não vote no senador, no vagabundo do senador. Não vote no deputado federal. Não vote no vereador que estiver envolvido em suspeitas, até mesmo em suspeitas de irregularidades. Dessa maneira a gente consegue manter, acho que por um tempo, a lei e a ordem aqui no nosso país. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha e compartilhar esse vídeo, porque ajuda muito o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua paciência. Até já.